Quer dizer que você vai dançar quadrilha? Sempre, meu amor, sempre. Tô sabendo. Se eu não estiver lá, eu vou no anime. Tô sabendo. Porque a nossa vergonha todo ano, né? A vergonha é garantida quando eu vou dançar quadrilha. Opa, eu tô me esvaziado, eu tô no sistema nervoso. Ainda não. Professor, o sistema cardiovascular é tão grande quanto a parte de gosto também ou é menor? É o último já isso. Não. Meu Deus, acabou, né? Vai acabar, né, professor? Graças a Deus. Alguns alunos da certa disciplina, né? Falaram Duas classes, né? Iniciou, tá? Não, falando de licopeptídeo. Eu ia começar. já ia começar a licopeptídeo. Então, cada vez Até porque a disciplina é só informação. Mas foi essa que eu Tô falando ainda. porque eu só venho até Não, no começo não, só Não, ele falou. o último. Meta ciclista. Uso associado. Não, só social, não é não, social, Pessoal, Interação medicamentosa. e ele tá falando de até o leite, só. é só daí. A gente faz pessoal, vamos lá. Bora, o Júnior está aqui só para teorizar. É fazer farmácia, pessoal. Deus me livre. Tudo certo, professor? Passando? Ei, botei seu nome. Você colocou mesmo? Se eu passo chegar lá no que vem, Tem direito a ficar batendo. Ah, pô, tem como aí, Direito a tá? acompanhante. Segue com o pessoal. Beleza, pode deixar. Pessoal, então vamos lá. Glicopeptídeos. Nossa última classe aqui. Eu acredito que eu vou falar com a medicina subtrair pra gente. Então a gente vai parar aqui nos glicopeptídeos. Fala que eu declaro. O que você manda? Não, não. Faltam uns 10 slides só de antibiótico. A gente já vai iniciar o sistema cardiovascular. Agora, bebê. Agora. Pessoal, ó, então nós temos duas classes grandes, né, pra gente ver. Antibiótico é maior, é muito nome, né, ninguém é muito nome chato de bactérias, né, nomes extensos, tá? Mas o sistema cardiovascular, o conteúdo é um pouquinho menor, tá certo? É um pouco mais tranquilo de entender os mecanismos, né, não envolve tanto nome chato de bactérias, tá? Então fica mais tranquilo pra gente guardar. O nosso tempo está tranquilo, acredito que a gente consegue contemplar essas duas classes. Como eu falei para vocês, antibiótico basicamente é nosso maior assunto, né, na farmacologia, é antibiótico, porque a gente nem está falando de todas as classes, é muito conteúdo. Mas assim, é super importante. Antibiótico, anti-inflamatório é o que quase todo médico, independente da sua especialidade, ele prescreve, né? Independente da especialidade que ele trabalha. Então, com certeza, antibiótico vai ser um tema que vai ser muito abordado no quarto ano com vocês. Vocês têm que ter um mínimo de compreensão. Então, a última classe que ficou aqui, dentro daquele fluxograma que vocês fizeram, também lá o fluxozinho, para vocês irem fazendo, está lá nos antibióticos de parede. Então, você vai lá e volta lá nos antibióticos de parede, onde estão os danados beta-lactâmicos, cefalosporinas, carbapenemas, penicilinas. Você vai colocar ele do lado, ele se ramifica do antibiótico de parede. Os mecanismos de ação dos glicopeptídeos, eles não são tão bem compreendidos, mas justifica-se que ele tem uma ação também sobre a CBP, sobre também o processo de formação da parede bacteriana, além de ter alguma atividade em relação também a proteínas que são formadas nessa parede. Então ele mexe um pouco na
na tradução de algumas informações, mas principalmente ele mexe, interfere na questão da parede mesmo em si. Por isso ele é considerado também um antibiótico de parede. Tá? Ele é uma reserva para gram positivo, então essa informação também é muito importante. Então, exemplo, você está lá com a bactéria gram positiva multiresistente, então o glicopeptídeo ele é uma reserva, ele é uma alternativa que você tem para tratamento de infecções por bactérias gram positivas, por bactéria multiresistente. Um exemplo, Staphylococcus aureus multiresistente. Então uma das opções que a gente tem são os glicopeptídeos. Então a gente sempre quando pega uma bactéria, por exemplo, um gram positivo, a gente vai pensar numa penicilina. Não deu certo? Eu uso uma penicilina mais resistente à ação das penicilinases, exemplo, a oxacilina. Não deu certo, aí só nesse momento que eu vou pensar no glicopeptídeo. Primeiro eu tenho que esgotar as minhas possibilidades lá nas cefalosporinas, nas penicilinas, para depois eu pensar no glicopeptídeo. Ele não é primeira escolha. Não é a primeira escolha. Professor, por que ele não é a primeira escolha? Por muitos motivos. Primeiro, custo. Segundo, efeitos colaterais. Terceiro, potência de resposta. Tá? Então, vários motivos não leva ele a ser uma primeira escolha. Tá? Então, eles são uma reserva. Professor, Oi? eu tinha uma dúvida. Pode falar. Em questão, pensando na prova. Pensando na prova? Ah, não vou pensar nisso agora não, ainda não. Mas Hoje você está muito acelerado. não sei como vai ser comprado tudo, mas por exemplo, questão de ser comprado em relação à casa do livro. Nem a questão da primeira escolha, nem a questão das que a gente tem, né? Tem todas aquelas variantes, entendeu? A gente vai ser cobrado de forma direta, com a primeira escolha, ou vai ser cobrado com a melhor alternativa para o tratamento. Qual é a primeira escolha? Dentro do que a gente conversou, a tua pergunta é muito complexa, cheia de percalços aí. Por quê? Porque a gente não chegou numa oportunidade. Pessoal, só um pouquinho, senão vocês não conseguem entender. A gente não chegou no nível de compreensão para a gente cobrar tudo isso, tá entendendo? Exemplo, para você ter todo um raciocínio, se é melhor custo-benefício, melhor questão de espectro, de indicação, perfil do paciente, interações com outros fármacos. Quando a gente vai prescrever o medicamento, a gente pensa em tudo, né, sobre ele. E tudo principalmente sobre o paciente. Às vezes o paciente é renal, o glicopeptídeo é o problema para renal, né? Então assim, mas aí é só essa opção que eu tenho, beleza, eu vou usar, mas tem que monitorar a função renal do paciente. Um exemplo, então tem muitos meandros aí, eu vou cobrar dentro daquilo que eu conversei. Então aquilo que eu falei da primeira, segunda, terceira escolha, eu vou cobrar. Eu falei para você que cefalexina é uma opção para gestante, põe tudo? Falei, então eu posso cobrar. Não posso cobrar só aquilo que eu falo. Então por isso que eu falo, preste atenção na aula. E exemplo, hoje a sala não está com todos os alunos. A gente percebe que faltou muita gente. Então essa é o caminho sem volta. O cara perder minha aula. Porque quando ele for pro livro, aí ele se desespera mesmo, vai se desesperar. Porque ele vai ficar perdido lá no meio de um monte de informação. Tem coisa que não tem no livro, gente. Exemplo, cardiovascular, a gente vai ver lá, mecanismo de ação, que não está nada no livro. O livro fala da fisiologia, da fisiopata, quando chega na farmácia ele não fala nada. Goodman não fala, Hang não fala, deixa um monte de coisa a desejar. Aí o que o professor tem que fazer? Pegar um monte de artigo, pegar o protocolo, pegar as diretrizes, sintetizar tudo e trazer para vocês. Aí depois, para você fazer tudo isso, saber onde você tem que buscar, qual que é a fonte segura, qual que é a informação verdadeira, o aluno se perde. Então por isso que a aula ela é um grande direcionamento. Então eu sempre falo, não falte as aulas, né? Faltar as aulas realmente depois você vai ficar tudo perdido. Eu pego o material com o meu colega. Beleza, você pega o material dele, o que ele anotou. Se ele anotou errado, vai você e ele pro inferno. Então esse é um grande problema. Mão de rodada, dando risada ainda. Então esse é um problema. Então lá, tá campeão? Tá dentro daquilo que eu for passando, aí essa vai ser a nossa conduta. Em relação aos glicopeptídeos, no Brasil a gente usa muito Vancomycin, né? Então a vancomicina é muito conhecida, muito falada, é um medicamento que acho que vocês já ouviram falar, ainda mais quem já está, né,
circulando no hospital. Ambulatório não, né? Não é comum de ambulatório, não é um medicamento comum de você, o professor está lá na UBS com o meu preceptor. Não vai ser um perfil de medicamento que você vai ver o professor da UBS, né, lá prescrevendo. Por quê? Porque dificilmente você vai pegar lá um estafilococcus lá com GNRSA, MSSA, um monte de gente resistente. Vai, é difícil. Mas no ambiente hospitalar, aí sim, a gente usa muito hoje micropeptídeo em ambiente hospitalar. E a Vanco é a mais utilizada. A teicoplamina, ela é mais cara, ela é melhor, ela tem melhor biodisponibilidade, é uma droga de melhor manejo, mas ela é bem mais cara. Na Europa se usa muito teicoplamina. O professor quer dizer que no Brasil não usa. Esse de um amigo meu mandou: Rogério, olha aqui, o médico prescreveu esse medicamento para minha mãe. E aí quando eu fui ver, era teicoplamina. O médico queria esse, não se usa. Não quer dizer que não usa. A paciente começou com infecção besteira na unha. Depois era uma bactéria multiresistente, ela estava quase perdendo o dedo e já estava querendo necrosar a mão da paciente todinha. Era um estafo, isolou, era um estafo multiresistente. Aonde apareceu essa bactéria? Sabe lá Deus, né, gente? Ela não estava em hospital, não estava. Só que assim, é o problema de resistência que a gente tem, né? É os grandes problemas que a gente tem em relação à resistência. E aí ele queria uma teicoplamina, né? Ele já queria entrar com antibiótico já de melhor potência, ok? Então a Vanco já faz um tempinho, né, que ela foi descoberta, tá? É um medicamento que, na verdade, ele ficou muito tempo também sem ser tão utilizado. Por quê? A gente só usa uma arma se a gente precisa, né? Professor, tem uma formiga passando ali, eu vou pegar um canhão para matar a formiga. Não interessa. Eu vou pegar a arma de acordo com o tamanho do meu problema. Então imagine, se eu tenho uma alternativas farmacológicas com menos efeitos colaterais, menos reações adversas, medicamentos mais baratos, eu vou pegar um medicamento que é mais caro, um medicamento que tem mais efeito colateral, um medicamento que é mais difícil fazer manejo com ele. Então sempre vai ser usado aquilo que é mais cômodo, certo? Só que aí começa a aparecer as bactérias resistentes. E aí aquelas alternativas, aquelas armas que a gente não usava, a gente começou a usar. Exemplos de micropeptídeo, tá? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Por quê? Porque senão você fala, caramba, o medicamento foi descoberto lá na década de 50 e até hoje ele é uma reserva, né? Aí você muitas vezes não entende que é porque o medicamento ficou muito tempo sem ser usado. Quanto mais nós expomos os fármacos, as bactérias, nós estamos dando mais possibilidade de aparecer cepas resistentes. Isso aconteceu também com as polimixinas. As polimixinas estão lá na década de 60 também. E a gente começou a usar em ampla escala as polimixinas só em 90. Por quê? Porque não tinha necessidade. Então, por isso que a polimixina também é uma reserva. Tá? Então, esses pontos, eles são cruciais para a gente. Beleza? Professor, compreendido? A nível de descoberta, como é que tá os antibióticos? Existe mais ainda a se descobrir? Já tem mais ou menos 20 anos que a gente não tem uma nova classe, uma nova categoria. A gente tem inovações incrementais, que a gente chama, ou inovações radicais. O que é inovação incremental ou radical? É quando eu pego um protótipo e eu adiciono um radical a ele, eu mexo em alguma estrutura, né? E aí eu melhoro alguma questão relacionada à biodisponibilidade, espectro, mas não é uma nova classe, não é uma nova molécula, né? Um novo tipo de mecanismo. Isso não tem há muito tempo. Isso é um problema, tá? Mas qual é a limitação para isso? Matéria-prima ou... Cara, a indústria produz aquilo que ela ganha muito dinheiro. Então, exemplo, hoje medicamentos que dão muito dinheiro, medicamentos de tratamento do câncer, doenças autoimunes, né? Então eles vão para aquelas situações de doenças raras, certo? Existem medicamentos que são caríssimos, né? Então eles vão em busca disso aí, certo? A indústria, ela está preocupada se ela está produzindo medicamento para salvar ninguém, não. Ela está preocupada se ela vai ganhar dinheiro, tá? Eu sou muito direto nisso aí, porque tá na cara, né? Existem vários filmes que relatam isso e não são mentirosos, certo? Tanto que, há pouco tempo, a Eurofarma estava quase tirando a plataforma da benzetacil. Não ia produzir mais, simplesmente.
ia ser um caos, mas para ela achava viável colocar outro protótipo, outra molécula naquela plataforma de produção, que para ela vai ser parcialmente barato, não compensa ficar produzindo. E aí, né? Então ele está preocupado? Eles estão preocupados com o retorno financeiro, né? Continuando, pessoal, a tricoplamina é amplamente utilizada, como eu coloquei para vocês, mais na Europa, né, em relação frente à vancomicina. Quimicamente pertence ao mesmo grupo, né, mecanismo de ação muito parecido, mas apresenta uma maior possibilidade que resulta numa melhor penetração tecidual. Tá? Então, ela tem algumas vantagens frente à vancomicina, né? É um medicamento um pouco melhor, principalmente dentro do perfil farmacocinético. Em relação ao mecanismo de ação, como eu coloquei para vocês, né, é considerado antibiótico de parede. O mecanismo de ação é um pouquinho controverso, mas não é o único mecanismo, né, a questão da parede, porque ela acaba interferindo na síntese também de algumas proteínas, tá certo? Mas como eu coloquei para vocês, se você vai fazer aquele seu organograma, deixa danadinha, tá, dos glicopeptídeos, tricoplamina e vanco lá nos antibióticos de parede. É ali que o Budman, que o Hang, que esses autores, né, eles classificam ela. Então vamos considerar os glicopeptídeos como antibióticos de parede, mesmo sabendo que não é o único mecanismo de ação deles, que eles também interferem sobre a síntese de algumas proteínas, de alguns outros componentes muito importantes para o metabolismo celular. E lembrando que, né, o espectro deles é de gram positivo, eles têm uma ótima ação sobre o gram positivo, mas eles têm baixíssima ação sobre o gram negativo. Aqui só colocando em relação de forma geral, né, quando a gente pega todos os antibióticos, né, cada algo diferente, que a gente já conversou, só para a gente assinalar ali a questão da parede, que é onde eles vão entrar, que é ali naquele tópico 5, tá? Então é ali que entra os medicamentos, mas como eu falei, os glicopeptídeos acabam também interferindo de alguma forma no processo de tradução de informações, tá? Mas nós classificamos eles como parede. Só para pontuar, as polimixinas eu não vou passar para vocês, mas só para deixar como informação, são antibióticos de membrana, tá? Polimixinas. Hoje a gente tem duas, basicamente a polimixina B e a polestina, e elas são de membrana, tá? Mas eu não vou entrar nesses antibióticos. Em relação à resistência, isso aqui é muito importante, tá? Por quê? Porque a gente começamos a apresentar problemas com os glicopeptídeos, principalmente relacionados aos estafilococcus aureus multiresistentes. Então, vem aparecendo cepas já resistentes à vancomicina também, e isso é um problema grave. Por quê? Porque a gente praticamente está ficando sem alternativa, certo? A quinta geração de cefalosporina, exemplo, cefatolamina, seria uma opção também, né? Mas ele não é amplamente ainda comercializado. Então, é meio que a gente está perdendo as últimas alternativas que a gente tem de antibióticos. Isso é um tema muito importante, né? Que até, apesar que vocês já fizeram os trabalhos de vocês, os TCC, mas é até um tema muito bom para falar, resistência bacteriana, que é um tema que sempre todo mundo quer ouvir sobre, porque é um grande problema, né? Principalmente resistência bacteriana às novas drogas, a resistência aos carbapenêmicos, resistência aos glicopeptídeos, tá? Isso é um grande problema de saúde pública global, tá? É uma alerta da OMS. Tá? A resistência bacteriana não é um problema do Brasil. Ah, meu Deus, o Brasil. Não, o Brasil é um problema maior, né? Porque aqui a gente tem mais problemas com CCIH nos hospitais. Mas é um problema global, não é só no Brasil, certo? Então, durante muito tempo não foi descrito resistência, né, aos glicopeptídeos, porém, recentemente, enterococos desenvolveram resistência aos glicopeptídeos, particularmente a vanco, devido a algumas alterações genéticas, que a gente chama lá do gene VAN-A, tá? Então, isso promove a diminuição do tropismo da droga pelo micro-organismo, né? Também alguns estafilococos, o mecanismo de resistência a vanco até hoje não foi completamente elucidado, mas postula-se que pode ser o espessamento de parede, né? Que aí a gente fala que os estafilococos, né, que promovem espessamento de parede. E aí, espessando a parede, mexe na permeabilidade, mexendo na permeabilidade, menos drogas entrando, menos drogas promovendo, né, o seu mecanismo de ação, ok?
Então sugere-se também que possa ter ocorrido, né, através de uma aquisição de gene nonar, de um enterococo resistente à vancomicina. Né? Por quê? Porque os enterococos já são um problema. Tá? Esse problema já vem apresentando. E agora isso vem apresentando também nos estados. Né? Então o problema vem alarmando cada vez mais, tá? Em relação à utilização. Esse problema é muito mais pontual a vanco e não a tecoplamina, mas já é um grande alerta, porque a gente acaba perdendo, né, as nossas últimas alternativas aí, principalmente para gram positivo, ok? Aqui algumas diferenças em relação às duas, né? Vancomicina por via intravenosa, né, tem boa distribuição na maioria dos tecidos, uma meia-vida, né, com função renal normal de 6 a 8 horas. Por que com função renal normal? Porque ela causa nefrotoxicidade. Pacientes com qualquer disfunção renal, a gente tem que tomar cuidado na utilização de glicopeptídeo. Tem que monitorar ureia e creatinina diariamente para o paciente, ok? Olha lá, você vê, ó, pacientes com problema, nefropatia, ou tanto que começa a reter o medicamento. Ó, função renal normal, uma meia-vida de 6 a 8. Em pacientes anúricos pode variar até 12 dias. Nossa Senhora. Olha como muda o perfil. Então isso demonstra quanto que um paciente renal ele pode ter problema com o medicamento. Tá? E é uma das primeiras coisas que a gente monitora no hospital é a questão, né, da parte renal do paciente na utilização de glicopeptídeos. Tá? Não só eles, né, os aminoglicosídeos também, mas os glicopeptídeos ainda trazem mais problemas. Professor, e como é a interação farmacológica dele? Interações com outros fármacos, furosemida, ele interage, ciclosporina, Tudo de mais metabolização renal, né? também probenicida retém um pouco, né, a filtração tubular dele, tá? Tecoplamina, sua farmacocinética favorável, possibilita a administração intramuscular ou intravenosa em bolos, devido à sua meia-vida prolongada, pode ser administrado uma vez ao dia. O que isso quer dizer? Né, você precisa fazer uma infusão contínua, você pode fazer uma administração única, porque a meia-vida dele é bem extensa, ok? E em infecções graves deve ser utilizada a dose de ataque, aquela dose inicial, né? A gente tem uma dose mínima efetiva, uma máxima tolerável, normalmente se prescreve uma dose máxima para fazer uma dose de ataque. A dose de ataque, principalmente quando a gente condiciona esses antibióticos, é uma dose muito próxima à dose máxima, né? Você inicia com a dose máxima, porque aí você vai fazer uma curva cinética, um pico cinético, né, alto, né, e a partir daí você consegue já ter uma supressão do crescimento bacteriano melhor, né? Lembrando sempre que nós conversamos aqui, a dose do antibiótico é um fator crucial até para a gente entender o comportamento dele, se vai ser bactericida ou bacteriostático. Então, se eu aumento a dose, eu acabo gerando uma maior potência dele. Oi, voltando? O que é esse negócio em bolos? Bolos é assim, ó. Quando a gente faz, você funciona a veia do paciente, você está lá com a seringuinha, você faz toda a medicação de uma vez, eu falo que ali é um bolos. Né? Então é uma administração que você não vai colocar no conta-gota, você médica colocar assim, ó, tantas gotas por minuto, tantos ml por minuto, tanto ml hora. Quando você coloca lá para correr num soro ou num volume maior, a gente fala que é uma infusão contínua. Né? Você está fazendo a infusão contínua. Seu paciente vai ficar lá 10 horas recebendo aquela medicação, diluído numa solução fisiológica, glicofisiológica, num ringer, sei lá o que for. Agora, quando a gente faz todo o medicamento de uma vez, a gente está fazendo em bolos. Quando eu falo de uma vez, né? Não, tá? É devagar, beleza. Ainda mais esse aqui pode causar síndrome do ombro vermelho, né? Quando a gente faz, não pode fazer glicopeptídeo. Como é essa síndrome? É o paciente, ele tem como se fosse uma resposta de hipersensibilidade, né? E assim ele pode entrar em choque. Então você faz devagar, né? Mas é ali concentrado, né? Você não vai colocar Isso infusão contínua. pode ser comparativo com aqueles medicamentos XR? Essa meia-vida dele prolongada? Não, porque ali quando a gente fala XR, SR, a gente está falando de uma forma farmacêutica de liberação modificada. Aqui não, é só a forma de administração. Você médico, você pode optar, eu quero intramuscular, eu quero intravenoso de forma contínua, eu quero em bolos, é a sua opção. Eu falo mais questão da meia-vida prolongada. Também não. Também não. Também não.
tá? Beleza? Porque senão confunde a cabeça. Não. Tá? Então a gente vai ver que algumas coisas a gente faz em bolos, algumas coisas a gente faz infusão contínua. Exemplo, paciente chegou no pronto-socorro, tentou suicídio com o Rivotril, pegou lá um monte de cartela e tomou, chegou lá, né, quase parando. Aí você precisa reverter, você faz bolo de flumazenil em bolos. Você administra, reavalia o paciente, sinais clínicos do paciente, você faz outro bolo que vai ficar avaliando até o paciente você perceber que você conseguiu retomar, né, ali aqueles receptores GABA. Então isso é em bolos. Aí já tem coisa que é infusão contínua. Professor, essa dose de ataque é só uma vez? Isso, a dose de ataque é sempre uma dose inicial. Normalmente a gente faz única. Exemplo, eu faço muita dose de ataque com macrolídeo. Lembra da ASE que eu falei? Uso 1 grama, prescrevo lá, Guilherme, 1 grama de azitromicina. A partir do segundo dia, 500 miligramas por 5 dias. Então, o primeiro dia o paciente vai tomar 1 grama. No segundo, terceiro, quarto, quinto, 500 miligramas. Passa o florativo também. Pode passar. Pode passar um florativo, pode pedir para você tomar água, que a Água de diarreia coco. tem mesmo. É o mecanismo de A azitromicina é horrível. Hã? O mecanismo de resistência que elas criaram. Ali você está falando dos mecanismos dos glicopeptídeos? Isso. Especiamento de parede. Isso. Então, a combinação de todos os fatores faz da teicoplamina uma alternativa eficaz e segura para a vancomicina no tratamento das infecções por bactérias gram o que, gente? Gram positivo. Isso é muito importante, tá? Aguarde isso no seu coração, beleza? Embora o seu custo seja superior ao da Van, né? Então, é um medicamento. Acaba que no Brasil sempre a gente pensa o quê, pessoal? Nosso país é gigante, né? Mais de 200 milhões de pessoas e nós temos lá na Constituição Federal um negócio que a gente fala assim, a saúde é direito de todos e dever do Estado, não é isso? Artigo 4º. Então, tá lá, né? Falando que é direito de todos. Então a gente tem o SUS. Então, quando a gente pensa no SUS, a gente tem que padronizar aquele medicamento que todo mundo vai ter acesso. Então, por isso que a gente usa muito vancomicina, tá? Mas a teicoplamina realmente, ela tem uma meia-vida melhor, tem um medicamento de melhor perfusão e até um pouquinho menos de efeitos colaterais. Indicações clínicas, né? As indicações. Usado como alternativa aos beta-lactames em pacientes alérgicos. Então, exemplo, você não tem a opção de usar beta-lactame porque o cara é alérgico, né? E aí, pensando em bactéria gram-positivo. Ó, acabamos de falar. É uma alternativa no tratamento de infecções por estafilococcus resistente à oxacilina. Isso é um ponto de prova. E eu não estou falando da minha prova, de prova geral, né? Eu já fiz um curso com essa pergunta, né? Estava lá. No paciente, né, uma bactéria resistente à oxacilina, qual seria uma opção farmacológica? Aí estava ali embaixo, ceftriaxona, azitromicina, não sei o que, vancomicina. Tá? Agora, exemplo, se é uma bactéria sensível a penicilinas, eu vou usar uma penicilina natural. Ah, ela é produtora de penicilanase, eu uso uma oxacilina. Aí ela é resistente à oxacilina. Aí que eu vou com o glicopeptídeo. Eu preciso respeitar essa sequência. Porque eu não posso achar que assim, ó, a vancomicina ela é mais potente, ela é melhor que a oxacilina. Não é. Não é. A oxacilina ela tem uma mecanismo de ação melhor, ele é um medicamento que tem uma eficácia farmacológica melhor que a vancomicina. Agora o problema é a questão da resistência. Apresentou a resistência, aí eu mudo, beleza? Então esse negócio de melhor e pior na farmacologia a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Ali é só alguns exemplos de infecções, né, em próteses, tá? Infecções de endocardites, meningites, tá? Então algumas situações que a gente tem indicação, tá? Mas sempre guardado, tá? Os glicopeptídeos, eles são opção quando a gente não tem mais opção de uma penicilina e também de uma penicilina resistente às penicilanases, beta-lactamases. No caso, a oxacilina ou a medicilina, tá? Que a gente também já tinha comentado. Oi. Posso falar que a lipídia é sempre antibiótico de segunda escolha? Oi? Posso falar que eles são sempre de segunda escolha? Eles vão ser uma segunda escolha, tá? E aí nos critérios de avaliação eles sempre vão ser uma escolha de reserva. Você pode sempre colocar assim, é uma reserva terapêutica para gram positivo. Isso aí está correto. Uma reserva, é igual os carbapenêmicos. Os carbapenêmicos é uma reserva terapêutica principalmente para gram negativo. É uma reserva que você tem. Então, ele não é a primeira opção. A qualquer infecção urinária por gram negativa, eu vou usar um carbapenêmico? Não. Né? Ele é uma reserva. Uso mais hospitalar, né?
acaba sendo o uso mais hospitalar, pelo perfil de bactérias. Mas tem dispensa não? Tem, se o paciente precisar ambulatorialmente, ele consegue acesso. Difícil, tá? Conseguir comprar. Mas tem, tá? Mas é difícil achar. Os medicamentos mais de ambiente hospitalar acabam sendo comercializados em drogarias. E aí, quando o cara precisa, meu amigo, aí fica difícil a vida dele. Por quê? Porque como não é um medicamento comum, as farmácias não compram, vai vencer. O cara vai perder o medicamento na farmácia, então ele não compra. Porque ele sabe que é o medicamento mais dispensado em ambiente hospitalar. Aí quando aparece numa infecção comunitária, uma bactéria multiresistente, aí fica difícil para a gente ter acesso. Mas acaba achando, né? Procura, vai nas distribuidoras, acaba conseguindo. Ok? Então vamos lá. Ó. Nas infecções causadas por cepa de estafilococcus sensível à oxacilina, esta deve ser a droga de escolha, tá? Pela maior potência e menor toxicidade comparada com os glicopetídeos. Essa é a resposta que você vai colocar lá na prova, tá? Quando a gente falar na avaliação, é isso que você vai colocar entre os dois, ok? Fechou? Importante. Oi? Uso empírico, então tá falando de cogitação. Uso empírico, você só vai utilizar de forma empírica. Exemplo, falar que é fora de cogitação para o médico é muito difícil, porque a sua avaliação ali em loco, à beira-leito, é algo vital, né? Imagina você trabalhar no hospital, onde você sabe que teve 2 pacientes com sepsis ou bacteremia por uma bactéria gram-positiva, você não tem tempo agora de solicitar um exame, você vai começar com a penicilina natural? Nunca. Você vai entrar lá no plano. Então eu não posso falar que jamais, né? Eu não posso falar que deveria ser o critério geral, mas as exceções elas sempre vão vir. E na exceção você tem total autonomia para utilizar, não tem problema nenhum. Tá? Você começa com o vampo, solicita lá uma hemocultura, depois da hemocultura você pode fazer o descalonamento, se for necessário, tá? Importante, a tecoplamina não tem atividade contra bacilos gram-negativos, fungos ou qualquer micobactéria, né? A ação dela é direcionada realmente às bactérias gram-positivas, ok? Então não tem esse efeito. Pessoal, basicamente era isso. Deixa eu só colocar uma tabela aqui no final, né, para a gente poder colocar. Eu não vou cobrar isso de vocês, questão de dose e tudo mais. Mas são medicamentos parenterais. Avaliar o clearance de creatinina é muito importante, né, porque é baseado no clearance que a gente vai entender como é que vai ser o grau de depuração do medicamento. Vocês percebem que é um fármaco que ele pode ter algumas horas de ser eliminado do corpo do paciente, ou eles podem demorar dias para ser eliminado do corpo do paciente. Tudo isso vai depender de como está a filtração, né, renal desse paciente. E o clearance de creatinina ele avalia justamente isso, né? O clearance é nada mais do que você pegar a creatinina sérica do paciente, o volume urinário dele, a massa corpórea dele, o quanto ele excretou de creatinina na urina, fazer o cálculo e ajustar o medicamento do Dr. Baldi, tá? Então o clearance ele é uma ferramenta que você tem para fazer ajuste de dose em pacientes renais, tá? Então essa é uma alternativa. Então todos os dias, né, que você queira fazer, você consegue promover. Professor, o paciente está com sono. Você avalia na sonda, deixa lá na bolsa relacionada à sonda e depois você vai lá, manda para o laboratório vai medir volume, vai avaliar como foi a depuração, vai coletar o sangue do paciente, vai avaliar a creatinina dele e vai dar os cálculos tudinho para você. E aí você só vai ajustar em relação à depuração do medicamento, certo? Fechamos essa parte. Até a próxima. Acabou o antibiótico. Sem nem pensar 2 vezes, nós já vamos voltar. Eu queria dar uma... Vamos ter uma revisão. Agora tá longe da prova aí, vocês estão muito agoniados. aí é um slide, viu? Vocês estão Um slide desse fechava a prova. Vocês estão angustiados, eu estou sentindo vocês. Esse slide, meu velho. Sem muito delongas. Eita, agora o pau pega. Está botando esses slides, claro. Que coisa feia. Agora
o pau pega. É muita coisa? É nada, esse aqui, cardiovascular é tranquilo, pessoal. Ah, tá. Rapidinho. É 2 vezes maior que antibiótico só. Confia, Fontes. Pessoal, vamos lá, ó. casa. Nós vamos falar, na verdade, de cardiovascular, mas a gente vai ficar linkado aqui na M2 na questão de hipertensão. Então, esse vai ser o nosso tema. Porque quando a gente fala cardiovascular, é muito amplo, né? Cardiovascular envolve muita coisa, tá? Então, mas nós vamos ficar restrito à questão da hipertensão arterial sistêmica. Nesse momento, nós não vamos falar de anticoagulantes, não vamos falar de procoagulantes, não vamos falar de drogas fibrinolíticas, não vamos falar de drogas que agem sobre dislipidemia, aterosclerose, nada disso. Amém. As estatinas, os fibratos, nesse momento, Guilherme, nesse momento, não, certo? Vocês estudaram muita fisiologia na vida de vocês e lá Que aula passada. vocês perceberam que esse órgão tão importante, o coração, e com toda essa malha que a gente tem vascular, promovem funções vitais para a manutenção da nossa vida, né? Então, o coração é como se fosse uma bomba injetora que possui a capacidade, né, de irrigar e manter todos esses vasos com um fluxo sanguíneo adequado, dentro de uma pressão também adequada. Por quê? Quando a gente pensa no paciente hipertenso, pessoal, a gente pensa ele de que forma? Quais são os agravos da hipertensão? Quais são os agravos, doutora? Quais são os agravos? Cardiomegalia, né, professor? Cardiomegalia, lá, tá chutando já para você. O que mais? É isso aí. Hipertrofia, pensando. Hipertrofia. Hein, professor? Cardíaco. Polimedicinas de antibiótico, o senhor vai cair na prova? Não. Né? Amém. Meninas, hipertensão, dano, Tava aqui. tensão. Não, Foi falado na mesa o crescimento da artéria, e a curva de impacto da hipertensão. Então, ó, eu tenho que pensar assim, que toda vez que a gente pensa em hipertensão, todo mundo pensa no coração, não é isso? Isso. Hipertensão, coração, hipertensão. Não tem. Existe essa ligação? Óbvio que existe, mas não é o principal fator, porque muitas vezes o paciente tem resistência vascular periférica. E a resistência vascular periférica leva a uma lesão endotelial absurda. O endotélio vascular, ele vai sendo lesado. Imagina uma agressão contínua, diária, a cada segundo da sua vida dentro do seu endotélio vascular. Então você tem seus vasos e ele está sendo agredido 24 horas por dia. 24 horas, inflamado. Imagina um monte de substância inflamatória que você está liberando, todo o processo inflamatório dentro desse endotélio e a lesão física mesmo que ele está sofrendo, pela força de cisalhamento, Valdir. É isso que a literatura coloca. Cisalhamento causado sobre ele. Nada mais é do que atrito. É porque eles gostam de usar palavras difíceis para a gente. Certo? Então esse atrito que vai acontecendo vai gerando um processo inflamatório. E isso é um dos maiores problemas da hipertensão, é a questão da lesão vascular. Isso não quer dizer que o coração não sofra com isso, é óbvio que sofre, e na patologia, na fisiopatologia, com certeza vocês devem ter estudado sobre isso. Mas nós não podemos esquecer da parte vascular. Eu sempre trago isso à tona, porque muitas vezes, toda vez que você vai questionar o aluno sobre hipertensão, ele lembra sempre só do coração. E muitas vezes o paciente não tem, né, um dano cardíaco. Você faz lá um eco, o coração dele bonitinho, certo? Claro. Você faz lá um eco, você avalia, você faz. Ele não tem um problema, mas ele tem um problema de resistência vascular periférica. Ou o seu paciente tem um dano renal, e esse dano renal ele é hipertenso por isso. Ou o paciente tem um problema a nível do sistema nervoso central, uma descarga simpática absurda, isso promove um ataque cardíaco, interfere sobre o ritmo cardíaco. Interferir sobre o ritmo, interfere sobre débito. Interferir sobre débito, interfere sobre fração de ejeção, que consequentemente leva o paciente a hipertensão. Então isso é ocasionado porque ele tem
um defeito, um dano no tecido do coração. Não. Né? Então está condicionado a um outro órgão, a um outro tecido. É isso que a gente precisa entender, que a hipertensão não é condicionada apenas por uma questão cardíaca, mas sim, muitas vezes, cardiovascular ou até mesmo interferindo em outros órgãos e tecidos, causando impacto sobre a hipertensão. Então esse é o primeiro ponto. Beleza, crianças? Beleza. Tranquilo? Então, dentro dessa malha, né, que a gente tem, que é a questão vascular, de irrigação, essa parte de levar oxigênio, levar nutrientes, nós temos os nossos vasos. E os nossos vasos, eles são formados por musculatura. Não é isso? Nós temos lá musculatura lisa vascular. Por ser uma musculatura, ela tem a capacidade de se contrair e tem a capacidade de relaxar. E aí nós precisamos lembrar como isso acontece, tá? Como acontece o processo de contração e como acontece o processo de relaxamento. Porque é basicamente aí que vai entrar as drogas, que é o que nós gostamos aqui na farmacologia, das drogas, não é isso, pessoal? Então, onde as drogas atuam, tá? E aí, para isso, eu preciso saber quais são as substâncias que interferem no processo de vasoconstrição e vasodilatação. Quem poderia lembrar alguma para nós, alguma substância que tem esse poder? Losartano? Não medicamento. Calma, Guilherme, você está acelerado. O losartano é um medicamento que age sobre isso. Vamos lembrar da fisiologia. É epinefrina, professor? As substâncias simpáticas, né? Do sistema simpático lá. Noradrenalina e adrenalina. Adrenalina e noradrenalina promovem o que nos vasos? Vasodilatação? Constrição. Ou vasoconstrição? É simpático, né? Vasoconstrição. E aí nós vamos ver fármacos antagonistas de receptores adrenérgicos vasculares. Olha que maravilha. Caramba, professor, sem a fisiologia, a droga só vem lá para inibir aquilo, né? Que legal. Por isso que eu falo, Tadeu, farmácia é fácil. Difícil é a fisiologia. Então, ó, se eu sei que a noradrenalina se liga no receptor alfa-1, que é um receptor metabotrópico, que aumenta a quantidade de AMP cíclico, ativa a proteína quinase A e isso faz vasoconstrição. Agora, o que o medicamento faz? Só bloqueia a ação da noradrenalina. Então, a farmácia é só falar isso. O medicamento só bloqueia o receptor. Você está entendendo? Só, mais nada. Aí você fala assim, qual que é o mecanismo de ação? Só isso. É só isso, gente. Não tem mais nada para falar. Só que aí o quê? Para que eu entenda a consequência dessa ligação, eu tenho que lembrar o que a noradrenalina na fisiologia iria fazer. Aí que o bicho pega, campeão. Você está entendendo? Então eu falo para vocês, gente, e isso eu bato muito nessa tecla, para vocês entenderem a sequência do processo de conhecimento de vocês. Toda vez que eu caio em uma matéria, ou eu vou mal em uma matéria, parece que aí eu tenho um fardo a mais. Isso vai ser mais cobrado lá na frente, mais cobrado lá na frente. Porque quando vir o próximo assunto lá na frente, a próxima matéria que vai exigir aquela outra, vai ser cobrado. Então a fisiologia é isso. Na farmácia, tudo volta à fisiologia de novo. Então a gente vai ter que relembrar de quais receptores são relacionados a essa parte vascular relacionada às substâncias adrenérgicas. São receptores metabotrópicos, ionotrópicos, o que eles fazem, onde eles estão, que tipo de receptor é. Exemplo, como vocês falaram para mim que a noradrenalina e a adrenalina têm esse poder, quais são os receptores vasculares? Receptores alfa. Mas e os receptores beta lá do coração são importantes? Professor, são também, eles podem ser antagonizados. Como eles agem? E é isso que a gente precisa relembrar. Beleza? Tranquilo? Qual mais substância além, pessoal, da noradrenalina e adrenalina? Quem mais? Acetilcolina? Acetilcolina. Tá? A acetilcolina ela tem uma função, mas basicamente nós não temos fármacos que atuam sobre a acetilcolina para essa função. Tá? Nós temos para uma broncodilatação, quando nós utilizamos, quem já ouviu falar no Atrovent?
Atrovente, já ouviram falar? Só no Berotec vocês conhecem, né? Aí tem um atrovente. O atrovente é o brometo de hipatrópio. Ele promove broncodilatação, né? Porque ele é um antagonista colinérgico, certo? Que mais substância, gente? Angiotensina 2, né? Angiotensina 2 vai ser muito importante pra gente, tá? Então, exemplo, quem aqui conhece a via da renina, angiotensina, aldosterona? Levanta a mão assim, você não fica com medo não, pessoal. Deus não vai puxar você agora, ainda não está na hora. Beleza? Então todo mundo lembra? Essa foi a pergunta do meu professor de farmácia, eu nunca esqueço ele perguntando. Aí ele falou assim, ó, quem for lá no quadro, desenhar todo o sistema para mim, eu dou 1 ponto. No primeiro dia de aula do sistema cardiovascular. Né? Aí todo mundo olhava para a cara do outro, nem vocês estão se olhando agora assim. Aí um olhava para a cara do outro, tá entendendo? Ele deu 1 ponto. Um pontinho na matéria. Você foi? Fui, mas rapaz, você acha que eu vou perder 1 ponto? Você tá doido? Não. Dá 1 ponto. O professor era muito bonzinho, eu não sou bom pra mais. 1 ponto é muita coisa. Pessoal, então o sistema da renina, angiotensina, aldosterona é vital e importantíssimo, porque a angiotensina 2 ela é um potente vasoconstritor. Então, a angiotensina 2 ela tem um papel muito importante no sistema cardiovascular. Por quê? Porque ela se liga em receptores vasculares, ela aumenta a produção de aldosterona, ela aumenta a recaptação de sal, de água, aumenta o volume intravascular. Então, quando eu interfiro sobre a angiotensina 2, eu consigo mexer no volume e consigo mexer na resistência vascular periférica. Isso é importantíssimo. E aí nós temos 3 grupos de medicamentos que promovem isso. Os inibidores diretos de renina, os bloqueadores de receptor de angiotensina 2 e os inibidores da enzima conversora de angiotensina. Nós vamos falar de 2. Os IECAs e os BRAS. Os inibidores de renina a gente subtrai, que eles poucos são utilizados, certo? Quais mais substâncias, pessoal, está relacionado à questão vascular? Vocês já falaram 2, angiotensina 2 e as substâncias adrenérgicas. Na aldosterona tem diurético, antagonista direto de aldosterona, spironolactona. Vamos falar também lá na frente. O que mais? Vocês têm medo, pessoal? Pode falar, a gente errar, não dá nada não perde ponto não. Pessoal, o cálcio tem um papel importante? Tem. Cálcio, será que o cálcio tem algum papel? Tem. Importante? Então nós temos lá antagonistas dos canais de cálcio que promovem vasodilatação. Então nós vamos estudar eles, os antagonistas dos canais de cálcio, tá? Só que aí nós vamos perceber assim, ó, eu tenho canais de cálcio no endotélio vascular, eu tenho canais de cálcio no miocárdio, eu tenho canais de cálcio dependendo de voltagem no sistema nervoso central. Aí por isso que na hora de estudar, Clara, se não prestar atenção na aula, vai fazer besteira. Porque a Clara vai lá pro Google me salva, faltei na aula do professor Rogério, estava de ressaca. Aí coloca lá no Google, vai aparecer um monte de classes que são antagonistas do canal de cálcio. Qual será dessas classes que o professor Rogério deu na aula? Você está entendendo? Porque vai aparecer lá assim, ó, nifedipina, amlodipina, que é o que eu quero para essa aula. Mas vai aparecer lá também verapamil. Verapamil se liga no coração, não se liga no endotélio vascular. Vai aparecer lá assim, para você, gabapentina. Gabapentina se liga lá no sistema nervoso central. Tá entendendo? É um anticonvulsivante. E aí você coloca na prova, anticonvulsivante como um fármaco que age na vaso, nos vasos, ele age nos canais de cálcio. Não, canal de cálcio lá no sistema nervoso central. Lá na via do glutamato. Você está entendendo? Então, por isso, Valdir, que a aula é importante, porque quando a gente vai verificar, todos eles são antagonistas dos canais de cálcio. Tranquilo? Beleza? Então, muita calma nessa aula, tá? Então, o cálcio é muito importante. O que mais, pessoal, que é importante? Ó, angiotensina 2, substâncias simpáticas, né? Adrenérgicas, o querido cálcio, o que mais? Histamina é importante, só que nós não temos antihistamínicos para esse processo. Nós
Nós temos para muitas outras funções, mas histamina é também. Alguém falou de óxido nítrico, não falaram? Óxido nítrico. Nós não temos hoje, basicamente, os vasodilatadores direto para agir só sobre o óxido nítrico. Nós temos fármacos que também agem sobre o óxido nítrico. Um exemplo, nebivolol, certo? É um beta-bloqueador. Ele tanto é um beta-bloqueador, age em receptores adrenérgicos, como ele aumenta a síntese de óxido nítrico. Então ele faz vasodilatação por aumentar a quantidade de óxido nítrico. Professor, por que você está dando esse exemplo? Para vocês verem, gente, que os nossos vasos, eles não são regulados apenas por uma substância. Se ela está presente ou não está, tudo acontece. Não. Às vezes você inibe uma via, mas a outra via ainda está agindo. Então, exemplo, eu estou promovendo uma leve vasodilatação porque eu estou fazendo bloqueio nessa via simpática. Exemplo, estou bloqueando o receptor alfa-1. Mas a angiotensina 2 continua agindo? Os canais de cálcio continuam funcionando? Então, eu não promovo uma vasodilatação plena, não é isso que acontece. Eu estou atuando sobre uma via de sinalização. As demais vias estão acontecendo. Agora, qual via é mais importante? Qual promove uma vasodilatação mais intensa? É isso que a gente precisa entender. Porque aí você vai ter fármacos que promovem uma maior vasodilatação. E a vasodilatação chega tão intensa que a pressão do paciente cai de uma vez, promove um ataque cardíaco reflexo no paciente. Você está entendendo? Então eu preciso entender que não é assim, ele é vasodilatador, professor. Vasodilatador é vasodilatador e ponto final. Não, eu tenho diferentes tipos de vasodilatadores. Tranquilo? Alguém já ouviu falar no medicamento chamado minoxidil? Levanta a mão, pessoal. Os meninos que estão com muita barba aí, estão todos usando, né? Não tinha nenhuma barba na vida. Aí o minoxidil salvou a vida deles. É caro demais. Conhece o minoxidil? O minoxidil é utilizado para quê, pessoal? Para parte de pelo, né? Cabelo e tal. Beleza? Só que se vocês sabiam que ele é um vasodilatador. Sim. Ele é um vasodilatador. Tá? Ele age onde, pessoal? Irmão, não, isso que era barba. É isso mesmo, tá certo. Ele age canais de potássio, tá? Canais de potássio. Conseguiu acompanhar a introdução, Aldinho? Fechou? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Pessoal, eu vou direto, tá? Quem quiser um cafezinho pode ir lá buscar, não ligo não, tá? Mas eu vou direto, então. O senhor quer um café? Eu tenho uma reunião do congresso ali daqui a pouco. O senhor quer um cafezinho? Não, tô de boa, eu tô 100%. Quem tiver assim, eu estou muito cansado, eu vou lá buscar um café e voltar, não tem problema, tá? Agora tem que voltar, né? Mas daqui a pouco eu vou. Vai perder os slides? Vocês querem ir 10 minutinhos então? Pode ir, pessoal, 10 minutos. 10 minutinhos aí de volta, porque eu vou ir direto e ficaria melhor. Acabados, Voltados jamais. Pessoal, 10 minutos aí. 10 minutos. 5 minutos. Nossa.